Pessoal, ó, prestem atenção. O vídeo que vai iniciar agora está com a data errada, tá? Eu coloquei a data de ontem, porque a lousa já estava montada com a data de ontem e eu não apaguei. Então, o vídeo inteiro tá escrito 8 de junho, segunda-feira, mas não é, tá errado. Arrume. É 9 de junho, terça-feira. Mesmo cabeçalho, mesma coisa. A data que a prof colocou errado. Tudo bem? Então consertem aí no caderno certo. O vídeo inteiro vai estar escrito 8 de junho, segunda-feira. Esquece, deleta. É hoje, terça-feira. 9 de junho, terça-feira. Tudo bem? Vamos lá, assiste o vídeo aí. Beijo. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar nossa aula hoje, terça-feira. Deu uma mudadinha aí, né? Vocês perceberam que agora todos os dias nós vamos entrar online às 10 horas da manhã, tá? Então é necessário que vocês vejam o vídeo que a prof tá gravando, aí depois vocês entram às 10 horas da manhã para nós discutirmos sobre aquilo que foi falado no vídeo, igual nós fizemos ontem, tá? Vamos lá, hoje nós vamos fazer história. Mas vamos começar assim, ó, presta atenção. Primeiro vocês pegam o caderno de história, tá? Já coloquem o cabeçalho, segunda-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a página 146 a 156, só que vai ficar duas coisas para vocês fazerem para amanhã, que no caso quarta, vocês me passam uma foto, hoje à tarde vocês me passam as fotos, tá? Que é um quebra-cabeça da página 173 e uma pesquisa dos Jogos Paralímpicos, tudo bem? Copiem lá no caderno de história, ó, nós vamos falar sobre os gregos, copiem lá o que é mito, o que é mitologia, os Jogos Paralímpicos, qual que é realmente o significado dele. Eu vou fazer a explicação e depois nós vamos entrar online às 10 horas para a gente poder discutir sobre tudo isso, tudo bem? Mas vamos começar pelo seguinte, como ontem eu dei a lição de casa de português 6, vamos corrigir ela? A gente corrige a lição de casa 6 e a gente pega na apostila, tá? Então vamos lá, gente, pega lá a lição de casa 6 de português, coloquem a data e vamos corrigir, ó. As palavras apresentadas abaixo são oxítonas. Verifique qual delas deve ser acentuadas e acentue corretamente. Vocês vão colocar o acento nas palavras. Você, acento circunflexo no E. Bambu não tem acento. Inglês, acento circunflexo no E. Aqui não tem acento. Atrás, acento agudo no A. Peru não tem acento. Maracujá, acento agudo no último A. Também, acento agudo no E. Maiô, acento circunflexo no O. Boné, acento agudo no E. Abacaxi não tem acento e parabéns, acento agudo no E. Beleza? Agora vamos lá. Escreva palavras como se pede. Plural de japonês, japoneses. Escreve a frase corretamente, japoneses. Como feminino da palavra inglês, inglesa. Escreve uma frase com a palavra inglesa. Com plural da palavra português, portugueses. Escreve lá uma frase com os portugueses. E o feminino da palavra camponês, camponesa. Escreve uma frase camponesa. Beleza? Lição de casa 6, corrigido. Tá? Fechou aqui. Certo? Muito bem. Vamos lá, gente. Agora vamos para a apostila de história. Pega lá a apostila de história. Na página 146, perdão. Nós vamos falar agora dos gregos, tá? Ó, a gente vai falar um pouquinho sobre os gregos. Vocês prestem atenção na explicação que a prof tá falando dos gregos, que depois 10 horas a gente vai entrar online e a gente vai discutir sobre isso, tá? Então vamos lá, quem eram os gregos? Quem que é essa galera, gente? Os gregos eram vários povos que ficavam todos ali naquela margem que nós já discutimos entre os rios Tigres e Eufrates, tá? Só que os gregos, eles eram vários povos, vários, e cada povo tinha sua cultura, cada povo tinha sua maneira de viver. E eles viviam em constante diáspora. O que é diáspora, professora? Guerra. Eles viviam em constante guerra. Era um povo que sempre estava brigando por causa de quê? Por causa de poder, por causa de religião e por causa de terra. Tá? Eles eram marcados sempre por as constantes guerras que eles tinham. Porque todo mundo queria mandar, todo mundo queria terra, todo mundo queria que todo mundo acreditasse em Deus. Então existiam vários tipos de povos. Por isso que fala, tem um ditado que diz, né? Você está conversando igual grego. Por quê? Porque todo mundo conversa
cultura, vários tipos de língua, vários tipos de costumes, vários tipos de deuses. Então era muito, 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 muito. Depois foi se originando as tribos, que hoje essa região é o Líbano, é o Iraque. Aí foi dividindo cada um no seu lugar, que é o que nós temos hoje. Cada um tem a sua democracia, cada um tem o seu costume, cada um tem as suas religiões e cada um tem a liberdade de acreditar e de fazer aquilo que quiser. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Os gregos também, gente, eles acreditavam em vários deuses, já falamos sobre isso, tá? Mas eu vou repetir. Tudo para eles era em função da religião, tá? A religião e a política andavam junto, era grudado, tá? Então quem que mandava? O Deus. Que Deus? O Deus que eles queriam lá. Mito. Relatos transmitidos de geração em geração. E mitologia é um conjunto de mitos e lendas. Isso é lenda. Por quê? Porque eles sempre achavam porquê do porquê do porquê. Por exemplo, hoje nós vamos discutir aqui na apostila a caixa de Pandora. O que é o mito da caixa de Pandora? Eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos para a leitura. Pega lá na página 146. Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá, grifa texto na mão. Depois às 10 horas a gente vai discutir sobre isso, tá? Vamos lá. Gregos. Na Grécia Antiga, formou-se da união de diferentes povos que viviam na região de Balcãs, no litoral do mar Egeu e na península do Peloponeso. Gente, tudo isso é assim, uma explicação de onde que estava, de onde que não estava. Não é necessário vocês saberem exatamente o nome disso, tá? É importante que vocês saibam que eles viviam todas na região ali do mar, só que existiam vários tipos de povos e eles viviam em constantes guerras, tá? Cada um tinha uma cultura, cada um tinha um deus, cada um falava de um jeito, cada um falava de outro jeito, tá? Isso que é importante vocês saberem. De lá que surgiram os grandes filósofos. É de lá que surgiram os primeiros filósofos que vocês fizeram as pesquisas, que eles começaram a estudar primeiro a cosmologia, né? Primeiro eles começaram a estudar o que é esse universo. Depois é que eles começaram a estudar sobre o ser humano. O que é o ser humano? Tudo bem? Continuando. Nessa região, a língua falada era o grego. Grife, por favor. E seus habitantes eram chamados de helenos, tá? Grife também. Os povos que não falavam gregos eram chamados de bárbaros. Quem que eram esses povos? Eram os povos que vinham, tá? Porque, gente, era gente que ia embora, gente que voltava, era gente que ia pro lado de lá. Eles estavam habitando, eles estavam formando, eles estavam crescendo, eles estavam distribuindo, eles estavam brigando pela busca de poder. Então, tinham os helenos e tinham os bárbaros. O que eles faziam? Eles brigavam, tá? Era guerra o tempo inteiro, beleza? Vamos lá. Os helenos tinham uma grande variedade de mitologias comuns. Mitologia. Os helenos, eles acreditavam em todos os tipos de deuses, tudo para eles era Deus, tá? E divindades que viviam no Monte Olímpio, a mais alta montanha da Grécia. Lá na Grécia, gente, tem uma montanha bem alta, que é chamada de Monte Olímpio. Eles acreditavam que lá que os deuses ficavam, que lá que os deuses chegavam. Por isso que eles construíam templos. E nesses templos eles faziam todas as oferendas. Hoje nós chamamos isso de oração, de reza. Era lá dentro desses templos, que é chamado de zigurate, que é o que vocês vão montar nesse quebra-cabeça aqui, ó. Tá? Zigurate. Tudo bem? Continuando. Vamos lá comigo. Assim como muitos povos da antiguidade, os gregos acreditavam em vários deuses, certo? Eram politeístas. Nós escrevemos isso no caderno, pode olhar. Politeísta, acredita em vários deuses. Monoteísta, acredita em um Deus só, tá? Que essa aqui é mais o pessoal do cristianismo, certo? Ok? Vamos lá. Esses deuses tinham certas semelhanças com o ser humano. Com medos, anseio, amor, ódio, inveja, eles comandavam o céu, as estrelas, o mar, os rios, o sol. Além disso, habitavam o topo do Olimpo, lá da montanha, tá? Estão acompanhando comigo, gente? Vai acompanhando, depois 10 horas vamos discutir sobre isso, tá? Onde decidiu a vida dos mortais. Lembra que quando nós estudamos lá do Egito, que depois que a pessoa morria, eles decidiam para onde que ia essa alma? Eles que julgavam para onde que essa alma ia, o que essa alma ia fazer. Era eles que julgavam isso, tá? Então vamos lá. Os gregos acreditavam que todas as nossas habilidades eram doadas pelos deuses. Por exemplo, Atena.
A deusa da sabedoria, grife. Atena, a deusa da sabedoria. A humanidade, a habilidade de raciocinar. Como ela era também deusa das guerras, protegia a vida dos seus devotos, das batalhas, e teria ensinado aos homens a elaboração das leis. A deusa Atena, tá? Ela era essa. Gente, volta a falar, não existia um deus, existia vários deuses. No caso aqui, essa deusa, que era Atena, que eles acreditavam que ela existia, ela ficava lá no Monte Olímpio, eles construíam zigurate para fazer oferenda para essa deusa, e eles acreditavam que era ela que trazia sabedoria para os homens, tá? Vamos lá, virou, gente. Página 147. Os deuses gregos eram imortais, tá? Esses deuses, eles nunca morriam, eles eram imortais, para sempre, né? E seus filhos, como os mortais, eram chamados de heróis e semideuses, como Hércules e Aquiles. Aí eles acreditavam que os deuses tinham relação e deles saía um mortal. Por exemplo, o Hércules e Aquiles. Aqui tem um quadro dos principais gregos, vocês estão vendo aí, esses são os principais. Esses eram os que mais falavam, os que mais comentavam, e até hoje os mitos que mais se comentam, que mais se falam, que mais se procuram, são desses deuses aqui, tá? Aí embaixo, a história dos deuses gregos e heróis chegaram até nós por meio dos mitos. Aí eu coloquei simplificado para vocês copiarem no caderno, ó, podem copiar isso aqui no caderno, e aqui na apostila vocês grifem esse espaço inteirinho, que fala assim: mitos são relatos transmitidos de gerações e gerações para explicar, por exemplo, a origem do mundo dos seres humanos, bem como as transformações da natureza, como a função de mostrar a relação entre homens e deuses. Gente, o que é um mito? O mito é aquilo que você aprende dos seus pais, dos seus avós, entendeu? A criança, ela já cresce com um mito. Aquilo que os avós acreditam, aquilo que os pais acreditam, passam para a criança e ela vai crescendo com esse mito. Ela fala, mas a minha avó falava que se a gente sair na rua e der um trovão, a minha boca entorta. Isso é um mito, entendeu? A minha avó falava que se a gente sair na chuva descalço e der um trovão, a gente fica preso no solo. Tem bastante mito, assim. Deixar o chinelo virado de ponta cabeça, mamãe morre, sabe? Deixar o chinelo virado. Isso é tudo mito. Passar embaixo da escada, 7 anos de azar. Ter um espelho quebrado em casa, isso é mito, tá? Só que antes, esses mitos eram relacionados a deuses, tá? Por exemplo, na mitologia, conjunto de vários deuses. Beleza? Tá? Continuando. Os mitos estavam presentes no dia a dia do cidadão grego. A mitologia, permeada por criaturas fantásticas de inúmeras lendas, era utilizada com a intenção de passar lição de moral, valores e ensinamentos vinculados às normas e respeito aos deuses. Grifem, gente. Grifa. Era utilizada, pega lá, não era. Era utilizada com a intenção de passar lição de moral, ensinamentos vinculados às normas. Por que eles faziam isso? Que era justamente para poder ter a norma. Então eles acreditavam naquele Deus, fazia adoração àquele Deus, fazia oferenda, rezas. Por quê? Para poder existir a lei, para poder existir a ordem, entendeu? Todo mundo tinha que acreditar naquilo para poder estabelecer uma ordem, porque eles viviam brigando, gente. Ele vivia sobre guerra, era guerra em cima de guerra, tá bom? Certo? Então vamos lá. Os gregos davam tanta importância para os deuses que, para homenageá-lo, realizavam festas, rituais e jogos olímpicos. É daí que surgiu os Jogos Olímpicos, tá? Gritem esse pedacinho desse menininho falando. Os Jogos Olímpicos, agora a gente vai falar dos Jogos Olímpicos. Tinha esse nome pelo fato do seu início ter acontecido na Grécia Antiga, em uma cidade-estado chamado Olímpia. Diz a lenda que o herói grego Hércules, filho de Zeus, Senhor do Universo, realizou uma festa em homenagem ao pai e nessa comemoração apresentou jogos esportivos que levavam em conta o desempenho, velocidade, força, beleza e movimentos, entre os outros requisitos, tá? Nós vamos falar dos Jogos Paralímpicos também. Mudou, gente. Página 148. No início, os jogos eram realizados apenas por homens, em campos de luta, ginásios ou em templos esportivos, onde comia todos os tipos de práticas esportivas, como corrida a pé, corrida a cavalo, corrida de carros puxados por cavalo, arremesso de disco,
Dado, natação e lutas corporais. Pode grifar esse parágrafo inteiro, tá? Os atletas da época venciam as competições e recebiam essas coroas feitas e eram homenageados em suas cidades. Muitas vezes eles tinham estátuas erguidas onde moravam. Gente, o que aconteceu? Lá no Monte Olímpio, que eles falavam, que ficavam os deuses, eles realizavam jogos, eles realizavam batalhas. Isso existe até os dias de hoje, que nós comemoramos os Jogos Paraolímpicos, tá? Continua tendo de 4 em 4 anos, porém agora essa categoria é destinada somente para pessoas com deficiência, tá? Mas eles existem até hoje e abrange os 5 continentes. Por isso que tem aquele símbolo das medalhas, dos círculos, tá? Antigamente nasceu de lá, começou de lá, mas primeiro eram os homens que lutavam em guerras, em lutas, em batalhas. Depois que passaram a colocar com os deficientes e abranger os 5 continentes, tá? Beleza? Vamos lá. Os Jogos Olímpicos eram muito apreciados pelos gregos. Grifa essa primeira linha aqui, ó, embaixo disso daqui, essa primeira linha. Principalmente pelo cidadão de Atenas e Esparta. Atenas e Esparta é o nome das cidades, tá? E daí já foi dividido entre as tribos e as cidades. Que peregrinavam de 4 em 4 anos para a Olímpia, a fim de dedicarem à prática de jogos esportivos. Este também era realizado em homenagem a Zeus, o rei dos gregos, do trovão e do céu, tá? Eles faziam isso em homenagem ao Zeus. Zeus, quem que é o Zeus? O deus do trovão e do céu. Então, eles faziam essas batalhas, eles faziam esses rituais de guerras, esses rituais de luta, homenageava aquele que era mais forte. Tudo isso para quem? Para o Deus. Que Deus? O Zeus, que ele que era o dono do trovão e do céu. Tá? Beleza? Virou lá, gente, ó. Continuando mais um pedacinho. Ó. Seguindo-se uma tradição milenar, isso é anos, tá? Esses jogos ainda hoje são praticados no intervalo de 4 em 4 anos, grife, de 4 em 4 anos, simbolizando a unificação de diferentes raças, cores e etnias, com a intenção também de promover a amizade e a integração entre os povos. Nesse evento, chamado Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, grife, Olimpíadas e Jogos Olímpicos, homens e mulheres de diversos países reúnem-se, motivados pelo amor ao esporte, grife, amor ao esporte. Participavam da competição e premiavam os vencedores com medalhas, ouro, prata e bronze, grife, ouro, prata e bronze. Em 1896, os Jogos Olímpicos ganharam um símbolo composto por 5 anéis entrelaçados, representando os continentes unidos pelo esporte. Este símbolo foi criado pelo francês Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Ó, esse é o símbolo dos Jogos Paraolímpicos. Esses 5 anéis representa os 5 continentes, tá? Os Jogos Olímpicos apresentam modalidades esportivas de verão e inverno, embora ocorra de 4 anos. Esses alteram nos anos pares a cada 2 anos. Os Jogos Olímpicos ganham grande parte do destaque do mundo e hoje os Paralímpicos envolvendo os competidores com deficiência. Tudo bem? Lemos sobre os gregos. O que vocês vão fazer agora, gente? Diálogo com o texto. Faço 1. O 2, o que é o 2? O 2 é o vaso. Que vocês vão pegar o quebra-cabeça, lá na página 173, tem um vaso, ó. Esse daqui é o zigurate que vocês vão montar, vocês vão recortar e colar o zigurate. E aqui é o vaso que vocês vão também destacar, recortar e fazer o desenho, tá? Isso que vocês vão fazer agora, antes de nós entrarmos online. Embaixo tem a pergunta lá, aqui ó, vocês vão fazer o zigurate aqui, tá? É aqui que vocês vão fazer o zigurate. Deixa eu pegar aqui na página maior. Vocês vão pegar o quebra-cabeça lá da página 150, da página 173, ó. Pegar da apostila de vocês que é maior, ó, tá? Certo? E aqui embaixo você vai escrever qual que era a função desse quebra-cabeça que vocês vão montar aqui. Qual que era a função? Isso daqui é o zigurate. Isso aqui, ó. Zigurate. Ó. Zigurate, tá? Aí você escreve lá na frente. O que é isso? Era os templos, onde os deuses se reuniam para poder fazer uma oferenda religiosa, tá? Essa é a resposta de como que é, ok? Não entendeu? Volta, escreve lá zigurate e volta para escrever o que eu falei. Muito bem? Tá.
Esse 3 aqui, ó, que é a caixa de Pandora, eu vou explicar para vocês a caixa de Pandora e nós vamos fazer isso ao vivo, 10 horas na hora que a gente entrar, tá? Então presta atenção, página 151. Os mitos fazem parte da vida dos gregos. Conheça o mito da Grécia Antiga, que conta um pouco sobre a origem dos homens. Leiam lá comigo. Mito da Grécia Antiga. Na mitologia grega, a terra, o céu, o mar, os diferentes titãs e deuses foram criados muitos antes do homem. Com relação à origem do homem, acredita-se que foi o titã Prometeu que criou o modelado em barro, porém em outras versões. Prometeu não teria sido o criador do homem, mas seu benfeitor era Titã e teria que beneficiar os homens, lubriando o deus do Olimpo Zeus. Já vou explicar tudo isso para vocês, tá? Vamos lendo. A história conta em um momento que, solene de ofertar um touro a Zeus, Prometeu dividir o animal em duas partes. De um lado colocou a carne e as entranhas coberta pelo ventre dos animais, e de outro lado depois as penas de ossos cobertos com uma bela capa de gordura branca para disfarçar. Gente, é tudo lenda grega que eles inventavam, os mitos, história. Eles misturavam animais com humano, os deuses dele tinham metade humano, metade gente, tudo lenda deles, tá? Do povo grego. Gente, eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam em deuses, tá? Vamos lá. Zeus escolheu a bela capa de gordura branca, mas quando percebeu que havia sido propositalmente enganado, ficou furioso com Prometeu, os humanos mortais, e não quis dar o fogo aos humanos. Prometeu, no entanto, beneficiar-se mais uma vez os humanos, roubou-os a semente de fogo, trazendo para a terra. Para punir Prometeu, Zeus o acorrentou no alto de uma montanha, e para punir os homens mais uma vez, Zeus deu de presente ao seu irmão Pitomeu, a mulher mais belíssima de qualidades. Esta aceitou. Essa mulher, chamada de Pandora, com sua curiosidade, abriu uma caixa que continha encerrados todos os males do mundo, deixando a espalhar pela humanidade. Muito bem. O que é isso, gente? O que é esse mito da caixa de Pandora? Eles contavam que tinha dois irmãos que eles brigaram. Eles brigaram porque tinham que dividir uma parte do touro, metade para lá, metade para cá. E aí o irmão beneficiou o outro irmão com a mais bela mulher que existia, que era Pandora. E deu essa Pandora, essa mulher, para esse irmão junto com uma caixa. Nessa caixa existia todos os males do mundo. Dentro dessa caixa existia o ódio, existia a raiva, existia, quer ver? Tem uma parte que eu peguei, ó. Dentro dessa casa existia a fome, a inveja, o ódio, a dor, a pobreza, a dor, a ganância. Tudo dentro dessa caixa, ó. Esse aqui é um pedacinho que eu peguei, ó, da Pandora mexendo nessa caixa. Isso é um mito, isso é uma história, isso é uma lenda, igual do Saci Pererê, igual, que mais? Lenda, isso é uma lenda grega, só que eles chamavam de mito, tá? Aí, ó, ela tinha dentro dessa caixa. Ela, muito curiosa, foi lá e abriu essa caixa. A partir do momento que ela abriu essa caixa, todos esses sentimentos foram espalhados pela humanidade, que até então não existia. O único sentimento que ficou dentro da caixa foi o que? A esperança, que é o que todos nós temos dentro da gente. Todo mundo tem esperança. Todo mundo tem esperança de um mundo melhor, todo mundo tem esperança de ter uma profissão boa, todo mundo tem esperança de ter mais saúde, todo mundo tem esperança de viver bem, todo mundo tem esperança de viver em paz. A esperança ficou dentro dessa caixa. Os outros sentimentos, a Pandora deixou sair para todo mundo, certo? O que vocês vão fazer agora? Responder as questões, ó, responda, tá? Responda. E aqui, ó, nessa página aqui, ó, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os Jogos Paralímpicos, ó. Recortar, colar alguma coisa dos Jogos Paralímpicos, tá vendo? Tudo bem? Eu vou ler essa parte aqui com vocês. Vamos lá. Pega lá na página 154. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016 estabelece novo patamar para o esporte olímpico e paralímpico. Turistas do mundo inteiro estiveram no Rio de Janeiro e destacaram como hospitalidade dos brasileiros, sucesso na realização do Faz Evento ao entrar para a história. Mais do que sinais físicos de transformações, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deixaram um legado inatingível ao Brasil. Durante 47 dias, uma parcela do mundo se reuniu no Rio de Janeiro para celebrar o esporte e toda a sua diversidade. Na cidade maravilhosa, lotaram arenas, conheceram nossa cultura, provaram nossa gastronomia e, sobretudo,
provaram a hospitalidade dos brasileiros. Nesse período, os Jogos do Rio de Janeiro se consolidaram com os mais comentados, clicados e compartilhados da nossa história. Com a repercussão do mundo, conheci um pouco mais sobre as belezas naturais e a incrível riqueza cultural que faz do Brasil um excelente destino. Aí tem uma foto dos Jogos Paralímpicos, que são pessoas com deficiência, que acontece de 4 em 4 anos, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas questões, tá? Fazer a pesquisa, aqui ó, essa pesquisa. Agora, às 10 horas a gente entra online para corrigir toda essa parte e esclarecer as dúvidas. Por isso que a prof fala que é necessário assistir o vídeo primeiro, para depois entrar online comigo. Porque lá no online, na hora que eu entrar 10 horas, gente, eu não vou ler isso aqui tudo de novo, não. Eu já vou direto para as questões para a gente responder. Então, assistiu? Desliga aí, já vai fazendo. Já responde as perguntas lá de história do grego, já responde as perguntas lá da caixa de Pandora, já faz a pesquisa dos Jogos Paralímpicos, 10 horas entra comigo. Fechou? Tô esperando. Um beijo. Até mais.